Danada não é bom e eu posso provar. Não, calma aí, dedinhos nervosos. Eu vou te explicar o porquê as pessoas acham que esse anime é tão bom assim e também o porquê é tão difícil ver alguém indo contra essa opinião. Então, antes de começar a me chamar de cabeça de mamão nos comentários, vem comigo. Pra te contextualizar um pouco mais sobre tudo, vou resumir rapidinho a história da primeira temporada. E pode ficar tranquilo, não vou contar nada que vai estragar a experiência de assistir, caso você queira assistir isso. Não tem spoilers graves aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa protagonista, Momo Ayase. Uma garota diferente do ensino médio. Ela acredita em espíritos porque ela é burra. Ela acredita em espíritos porque a avó dela é uma médium, mesmo que ela mesma nunca tenha visto um. E aqui temos nosso meio protagonista, um garoto nerd excluído que sofre bullying, Ken Takakura. Isso não é nome de quem sofre bullying, também do ensino médio, mas esse acredita em alienígenas, mesmo que também não tenha visto nenhum. E o motivo dele é que ele quer ser amigo desses caras, já que os humanos não gostam dele. Também é a cara desse maluco. Um não conhece o outro inicialmente, e o anime vai girar mais ou menos em torno da relação desses dois. Do nada, por meio que motivo nenhum, eles começam a conversar e desafiam um ao outro a ir a locais onde há atividade alienígena e paranormal, sendo que a garota vai pra um e o garoto pro outro. No final das contas, ambos estavam corretos, e por causa disso, Takakura perde o seu boneco. Eu tô falando disso, assim, o que fica no meio das pernas e recebe uma maldição que dá uma transformação bem Ed pra ele, enquanto a Ayase é quase estuprada por alienígenas. E acaba desenvolvendo poderes telecinéticos. Os arcos seguintes mostram Takakura obtendo o poder que a maldição dava, mas sem a maldição. A relação romântica dos dois e dois novos personagens. Aira Shiratori, uma garota de intelecto questionável que acredita por mais tempo do que seria considerado normal que a Ayase é um demônio. E ela também consegue um poder similar ao do Takakura. E por último, Jinin Joji, um amigo de infância da Ayase que vem morar com ela depois que sua casa foi tomada por algum tipo de coisa maligna que o anime não conta, porque a primeira temporada acabou no meio do arco dele. Legal! E esse é um resumo bem por cima do que acontece nessa temporada. Agora vamos tratar um pouco mais a fundo os pontos dessa obra. E pra ficar mais organizado, vou dividir tudo em duas categorias: o que eu achei bom e o que eu achei ruim. Simples, né? Vambora. Vendo de uma forma mais crítica o anime, eu cheguei a 4 pontos positivos principais, sendo eles a animação, o mundo do anime, os dois personagens principais e algumas partes da dublagem. E agora a gente vai passar um por um. O estúdio responsável pela produção desse anime foi o Science Saru. Eu não sei falar nada, já pensou? Science Saru, o mesmo que produziu Devilman Crybaby, Hot Pilgrim na Netflix e essa abertura especial bem na hora de Hora de Aventura. E com tudo isso eu quero dizer que sim, o estúdio é bem competente na hora de animar. Sobre a direção eu tenho ressalvas, mas a animação é bem acima da média, com bastante fluidez nas cenas de combate e uma constância razoável na qualidade. Tá, que eles repetiram a mesma animação desse gato e que alguns personagens sofrem uma demonização facial em uma cena ou outra, mas isso não é tão terrível assim. Continuando. A ideia do anime chama bastante minha atenção. Uma mistura de alienígenas e espíritos no mesmo mundo, ambos sendo uma constante ameaça aos protagonistas. Isso é legal. É diferente do que a gente costuma ver por aí. E até onde eu sei, é uma ideia original do Yukinobu Tatsu, o criador disso tudo. Bom, pelo menos juntar todas essas coisas é original, eu digo. A lógica de poder também me agrada, por mais que não seja tão explorado. Cada território ser domínio de certas divindades e seus poderes aumentarem dentro do próprio território, o poder espiritual que pode ser transplantado de um espírito para um humano, a telecinesia da protagonista, todo esse funcionamento de mundo é divertido. Os dois protagonistas, Takakura e Ayase, têm muita personalidade. Ambos são quase caricaturas dos estereótipos que o criador quis implementar, sendo o garoto a personificação do nerdzinho que ganhou poderes e a garota a personificação da menina de frentona, que, olha só, ganhou poderes também. Não é exatamente divertido pra mim ver a interação dos dois, ou sequer assistir esse tipo de personagem, mas eu admito que são bem feitos e agradam muito o público-alvo do anime, o que é bom. Isso aqui é complicado. O anime tem 2 dublagens, uma feita pela Crunchyroll e outra pela Netflix. O que eu pessoalmente percebi de diferença foi que na Crunchyroll eles gritam mais alto e a Netflix parece ter adotado uma abordagem mais conservadora em relação a outra dublagem. Honestamente, no geral, as duas são próximas em qualidade, mas eu preferi a Loregia só por causa desses ETs falando. Você não estava nos nossos planos, mas vamos aproveitar para levar sua banana conosco também. Sério, é lindo pra mim. Resumo da ópera. Os dubladores são bons nas 2 dublagens. A direção que acabou pecando em uma parte ou outra. E é aqui que eu vou ser crucificada, porque vamos aos... Depois de ver os 12 episódios, notei várias imperfeições, mas como só citei 4 pontos positivos, nada mais justo do que eu falar 4 pontos negativos principais, sendo eles piadas sexuais repetitivas, gritaria incessante, direção da história e
Olha só que engraçado, a dublagem de novo, ela consegue ser Deus e o diabo ao mesmo tempo, deixando isso de lado. Todo o primeiro arco do anime é sobre uma velha pedófila espectral que quer roubar o piu-piu de um adolescente, além dos alienígenas que tentam acasalar não consensualmente com a outra adolescente. E ok, digamos que isso fosse só pra chamar a atenção no começo, mas notícias. Os próximos arcos são sobre recuperar as bolas do Takakura. Na verdade, toda temporada é meio que sobre isso. O tema base desse treco na prática não é ET nem espírito, é sexo. E não para por aí. Mais de uma vez o anime força personagens adolescentes a ficarem quase nus, sem necessidade. E olha, pode ser normal no Japão, ou sei lá, mas eu não gosto disso, é estranho. Quem vocês querem atrair com isso? Além dos diversos closes muito detalhados nos pés dos personagens, quem vocês estão tentando atrair com isso? Os personagens gritam. Eles gritam muito, principalmente no começo. Parece que todo o humor das piadas ficou concentrado em sexo e reações mega exageradas com gritos no meio. E só, eu não sei nem se é uma reclamação tão válida, considerando que em muitos outros animes acontece a mesma coisa. Enfim, eu não gostei. Fica forçado e esquisito. Pelo menos a dublagem na Netflix deu uma amenizada nisso. E falando em dublagem, sim, tem pontos positivos, como eu disse antes, mas não dá pra ignorar a porra do japonês falando causada. E esse não é nem meu ponto. Eu adicionei isso aqui só por conta dessa cena. Você vai imitar o Antônio Fagundes. Se você é parecido comigo, deve estar se questionando quem caralhos é Antônio Fagundes. Espera um pouquinho que o próprio anime vai te responder. É uma cilada, Biano. É uma cilada, Biano. Olha que eu tô vigiando você, tá? Não vai fazer gracinha. É uma cilada, Biano. É uma cilada, Biano. Sim, foi uma referência, aquele meme de 16 anos atrás, que é atual, né? Essa dublagem foi na Crunchyroll. A Netflix traduziu o que estava no original sem mudar muita coisa e ficou uma referência divertida. Por que tiveram de colocar o bocudo do Antônio Fagundes? Falando sobre algo mais relevante agora. O doce drama adolescente. Quem não ama, né? Eu não amo. Inferno. Tudo bem ter essa gracinha deles ficarem com o pé atrás de conversar um com o outro na escola logo depois dos primeiros eventos, mas olha, a terceira personagem principal apresentada também parece servir só pra criar um ciúme, convenhamos, um burro entre eles, o que tomou muito do tempo onde algo interessante poderia estar acontecendo. E pra piorar, poucos episódios depois tem uma repetição basicamente da mesma coisa, só que o personagem apresentado agora é o Ninjoji, e repara como tudo acontece de forma muito similar. Um novo personagem é apresentado e logo ele cria alguma afinidade com os protagonistas, enquanto o outro começa a sofrer um ciúme infantil, e eventualmente o novo personagem recebe poderes mágicos vindo de algum lugar. O que eu tô certo é que também vai acontecer com o Ninjoji. Percebeu? Toda essa estrutura fica parecida demais, e assistir a trama ridícula de romance burro, mal escrito, uma vez já foi torturante. Imagina assistir isso 2 vezes, que saco! Adicionais. Tem mais 2 pontos que eu quero citar. Sendo o primeiro, uma polêmica sobre essa imagem aqui. Então, uma desenhista do Twitter fez essa arte, numa representação dos protagonistas se eles fossem negros. E curiosamente, a comunidade não gostou muito disso. Teve gente que tentou comparar isso com fazer o whitewashing invertido. Só que não é assim que as coisas funcionam. Ninguém tá tentando tirar o espaço de asiático, não. Será que o problema pra esse pessoal não foi outro? Enfim, não me surpreende que a comunidade tenha ficado assim, considerando que o anime se trata basicamente sobre sexo e adolescentes. Além de... bem... engraçado, esse cabelo queimado? Entendi. Eu achei que ficava diferente. Bem-vindos à comunidade de Kong. E meu último ponto é sobre o... a primeira temporada acabou do nada, no meio de um arco. Nem parecia que ia acabar. E sim, eu sei que já foi confirmada a segunda temporada e vai sair ali pela metade de 2025. Mas mesmo assim, é sacanagem quebrar um negócio no meio pra lançar a continuação em outra temporada. Que fizesse uma temporada de 2 partes com 26 episódios, pra contar isso tudo de uma vez. Tem toda essa enrolação. Ou, sei lá, não iniciasse esse outro arco pra quebrar ele no meio. Foi uma escolha bem desagradável pra mim. Não. Não. Nandadan não é tão bom quanto todo mundo fala. Isso não é o novo Jujutsu Kaisen nem nada assim. Isso é apelativo e atinge muito bem o público adolescente e os problemáticos, colocando personagens que essas pessoas querem ser como os protagonistas, e também inserindo cenas que atraem um tipo estranho de gente. Mas não me entenda errado, você pode gostar disso e não ter 15 anos e nem ser psicopata, só não é comum. E a pergunta que não quer calar: por que é tão difícil ver alguém falando mal disso? É simples, medo. A comunidade dessa obra cresceu
muito rápido por conta daquilo tudo que eu acabei de falar. E se eles massacraram uma menina aleatória por fazer um desenho que não foi muito do gosto deles, e também tacaram pedra nos dubladores por usar metadinha desse desenho, imagino o que vai acontecer se você disser que o alvo de toda a fixação deles não é tudo isso. Só juntar 2 mais 2. E também é mais fácil falar bem do que todo mundo fala bem e falar mal do que todo mundo fala mal. Só que eu sou do contra. E por fim, o anime também não é completamente ruim, de verdade. É bem feito. Mas se você é como eu, não vale a pena ver. Dane-se essa porra. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse vídeo realmente deu bastante trabalho e me custou muito tempo. Então se gostou, sugiro que se inscreva e deixe seu like. Porque eu rolei tanto caso queira me doar algum valor, o Pix na descrição. Um abraço a todos e vejo vocês em um próximo vídeo. Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada!